Oi pessoal, estamos aqui no primeiro dia de MWC, eu sou o Vini Lacerda e hoje eu estarei com vários entrevistantes, pessoas incríveis que são médicos, especialistas da área médica e nós vamos trazer vários temas que são muito legais porque o MWC só está começando e hoje eu tô aqui com o Dr. Alexandre Duarte. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro quem é você e a gente vai entrando na parte da tua palestra que eu achei o tema bem legal. Pode se apresentar. Vamos lá, obrigado. Vamos começar esse congresso, então, falando um pouquinho sobre a metabologia dentro da estética, né? É um assunto que eu adoro. Comecei fazendo procedimentos estéticos e, no meio desse caminho, descobri que só o procedimento não era suficiente, né? Sim. Aquela velha história, o terreno tem que estar preparado. Exatamente. Né? Sabe o que eu acho muito interessante? Hoje, nós vimos que a medicina de base veio bem forte e não tem como manter um bom procedimento, um bom resultado sem cuidar do corpo, né? E do metabolismo. Me fala um pouquinho dos insights que você traz dessa questão de qual a importância de realmente você cuidar do seu metabolismo para que os outros processos deem certo. Para começar, quando a gente fala de estética, é quase impossível não falar de colágeno, elastina, né? Ou seja, de proteínas. Não é possível a gente ter proteína sendo estimulada se a gente não tem hormônio trabalhando para isso. Né? Não existe proteína sem hormônio. Não existe proteína sem micronutrientes, minerais, vitaminas. Não existe. Então a gente vai lá estimular um terreno que não é fértil, plantar num terreno que não tem condições de nascer alguma coisa, não vai nascer muita coisa ou não vai nascer nada. Então essa visão metabólica é preciso ser implantada no procedimento estético necessariamente, principalmente para pessoas mais velhas, que têm ainda muito menos condições e capacidade de produzir. Mas já começa muito cedo, porque infelizmente, a maior parte do ser humano hoje está desnutrido. Exato. Existe uma desnutrição de micronutrientes. Ou seja, se eu não tenho cobre, se eu não tenho zinco, se eu não tenho vitamina C, se eu não tenho proteínas essenciais fabricadas a partir de prolina, lisina, glicina, eu não vou ter colágeno, né? Exato. Me fala uma coisinha, hoje a gente tá vendo que tá super em alta os análogos de GLP-1. Você, dentro desse processo inteiro de tratamento, desde o metabolismo para o resultado estético, o que você me diz, assim, um insight mesmo, do que você acha que vai ser o futuro com os análogos de GLP-1 e dê dicas também que você acha importante para aquele médico que tá tendo aquele paciente que tá utilizando algum análogo e que não sabe como, às vezes sente que o procedimento não tá durando bastante, ou sente que tá tendo algo que tá desregulado ali. Qual que é a sua dica? Me fala um pouco. Isso, a gente tem que sempre ver os dois lados de cada moeda. Né? Qualquer análogo de GLP-1 é extremamente potente em inibir mTOR, que é uma via metabólica anabólica. Né? Se por um lado inibir o anabolismo é bom para o emagrecimento, por outro lado, para a síntese proteica, não é bom. E sem proteína? E sem proteína a gente não tem o que a gente quer, né, na estética. Então, é um problema que a gente vai ter que enfrentar, idealmente, de portas abertas, né? Porque, sem dúvida nenhuma, resultados a gente sabe que tem, né? Com relação ao que se propõe o GLP-1, por exemplo. Por outro lado, essa dificuldade que a gente está encontrando, que está vendo aí, muita gente fazendo procedimento estético sem grandes resultados, principalmente porque normalmente o médico que vai fazer o procedimento estético não está avaliando como está o metabolismo do paciente. Né? Eventualmente nem pergunta ou até está indicando um análogo de GLP-1 para um fim, que é o emagrecimento, esquecendo do efeito negativo desse fármaco, que é inibir síntese de proteína, que é realmente uma coisa que está dando todo esse até bafafá, diria eu, né? E com fundamento. Só que a gente tem que realmente, como eu falei, discutir abertamente esse fato, né? Até onde vale a pena bloquear mTOR. Sim, e me fala uma coisa também que a gente vê bastante, o crimento de síndromes metabólicas. Então hoje a gente tá vendo mais obesidade, obviamente por isso que as pessoas estão utilizando cada vez mais análogos de GLP-1, e nós vimos também pessoas que estão, né, várias síndromes metabólicas, a pessoa que tá hipertensa, diabética, enfim. O manejo desse paciente é um manejo diferenciado? Você precisa realmente ter uma análise mais minuciosa para um paciente que tem uma síndrome metabólica? Claro que sim, né? Um paciente que está inflamado, né? Em suma, síndrome metabólica é inflamação.
né? Levando a um aumento de gordura visceral. Gordura visceral é um sinalizador inflamatório, citocina inflamatória para tudo quanto é lado. Essa proteína formada a partir dessa síndrome metabólica também é uma proteína mal formada. Sim. Né? Então, por exemplo, o paciente com síndrome metabólica vai ter mais síntese de colágeno tipo 3, que é um colágeno duro, do que tipo 1, que é o colágeno elástico que a gente quer. Né? Vai produzir menos elastina, por exemplo. Então, os dois lados são ruins. Sim, né? sim. Então, a síndrome metabólica é o extremo do mTOR mal ativado, vamos sintetizar aqui, e o oposto, né, que é o GLP-1 em alto desempenho, vai ser a inibição do mTOR. A gente quer o meio do caminho. Né? Então, aprender a metabologia, entender como funciona a fisiologia do metabolismo humano é o grande diferencial do médico do futuro. Né? Porque fazer procedimento em si não é uma coisa difícil tecnicamente. Entender o que usar, sim, é importante, sim, muito mais do que fazer o próprio procedimento, mas antes até do que entender o que usar, entender aonde tu está usando, né? Em quem, sim, como está aquele organismo. Esse é um diferencial que vai gerar resultados muito mais equilibrados e duradouros, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E agora, só pra gente finalizar, eu queria que você desse uma dica para aquele médico, porque a gente tá vendo hoje que as pessoas estão se especializando cada vez mais, mas tem aquele médico que tá iniciando na carreira, principalmente na parte da estética, porque é algo realmente muito atrativo, é muito bom, muito belo, né, mexer com a estética, só que a gente não tem um norte. Então, me fala um pouquinho a dica que você, como um médico já consolidado, você tem para essa galera que tá iniciando agora a carreira. Eu acho que a melhor dica é não esquecer do começo, né? Da base. Não esqueça da base. E a base da saúde humana, que vai resultar em um melhor resultado estético, são vitaminas e minerais. Eu acho que essa visão ainda está muito superficial, né? Entender principalmente complexo B. Sim. Complexo B, né? Hoje a gente tem aí ferramentas maravilhosas, como é a nicotinamida mononucleotídeo, por exemplo, sim, que é um grande restaurador de função mitocondrial. Sim, né? Mitocôndria, né? A base. Mitocôndria é a base de tudo. Né? É. Então, quer dizer, começar a entender pelo menos o básico da reposição, complexo B, C, né? Vitaminas A e E, que são antioxidantes, que sustentam o colágeno. Tu forma colágeno, quanto tempo ele vai durar? Né? Ou seja, quanto tempo tu quer que o colágeno do teu paciente dure? Ele vai durar mais quanto mais bem antioxidado tu tá, quanto mais tu preservar o colágeno que tu produziu. E a gente faz isso entendendo o metabolismo como base disso tudo. Olha, doutor, muito obrigado. Eu acredito que quem realmente quer aprofundar nesse assunto, a sua palestra hoje, né? Hoje. Então, eu acredito que vocês estão vendo como está a programação, tá bem interessante, o doutor vai dar aula já. E o tema realmente é muito importante. Muito obrigado e uma ótima aula para você. Obrigado, gente, e até a próxima.